Olá, colegas. Hoje quero falar de um tema que acredito que seja de vital importância para todos nós, os terapeutas. E surgiu em base de uma pergunta de um colega do grupo Massoterapia com Resultados, que ela aconteceu tem uns 2 dias atrás. Eu acho muito interessante para todos nós saber que existe essa possibilidade. Ela relatava de um paciente idoso, que estava com uma dor parecida a uma dor tipo ciático, né? Que iba desde a coxa até a tornozelo, mas que tinha toda a coxa inchada. Isso que foi o que mais me chamou a atenção, e que ela relatava que quando fazia uma massagem na região do sartório, tinha um relativo alívio, tá? Se vocês lembram, o sartório é um pequeno músculo que sai mais ou menos da articulação coxofemoral, né? E ele cruza toda a perna diagonal para se inserir na parte interna do joelho, né? O, Agora, essa história de ter dor e inchaço me deixou pensando, talvez não seja o caso desse paciente aqui, mas me deixou um questionamento sobre a importância para que todos nós temos que ter consciência da possibilidade que esse paciente esteja tendo uma trombose, tá? E trombose é uma das condições mais perigosas para nós, massoterapeutas, de tratar um paciente que tenha uma possibilidade mínima desse paciente ter trombose, tá? Para nós é totalmente excluente, né? A gente não pode mexer trombose, tá? É muito importante. Então, minha aula de hoje, especificamente, é para falar das tromboses. Como que nós podemos identificar um paciente que chega com trombose, porque ele pode não saber, tá bom? Então, vamos lá. Tromboses, tá? A trombose é um acúmulo, né? Se juntam, por alguma razão, um monte de células vermelhas, tá? Que vão gerar como um grumo, uma bola, tá? E isso vai ficar grudado nas artérias, tá? Então, ela pode ser a trombose venosa profunda, que é o que mais conhecido é essa, um coágulo, né? Que se juntam todos esses glóbulos vermelhos, que pode estar na parte inferior do corpo, pernas, mas também aparece nos braços também, tá? Em outras partes do corpo também pode aparecer essa trombose. Inclusive existe o risco de ter tromboses nas artérias, nas veias profundas, na parte das vísceras, tá? Os principais sintomas nos casos das pernas é inchaço das pernas, queimação e uma mudança na coloração, na cor da pele, tá? Que é isso que nós temos que prestar mais atenção. Existem outros tipos de tromboses, por exemplo, existe a trombose hemorroidal, tá? Que é aquela rede de veias que ficam no ânus, tá? É muito dolorosa, tá? Se formam trombos nessa malha, né? Nessa malha venosa. Podemos ter uma trombose arterial, tá? Que ele esteja nas artérias e não nas veias, tá? Que pode bloquear as artérias também. E podemos ter uma trombose cerebral, tá? Que vai afetar as artérias do cérebro, que geralmente nós chamamos de acidente vasculocerebral. Um dos acidentes vasculocerebral, o AVC, pode ser uma trombose cerebral, tá? Que pode produzir um infarto do cérebro e pode produzir a morte. Temos a presença da tromboflebite também, que é uma inflamação. Ou seja, onde está o trombo, onde aparece esse coágulo, nós vamos ter uma inflamação dessa trombose. E vocês conseguem ver que ela se apresenta como se fosse uma vermelhidão, principalmente percorrendo toda essa veia, né? Que está inflamada, e você vai sentir um cambio de coração ao longo da região e vai sentir você vermelhidão e vai sentir que a pele está quente, tá bom? Outra coisa que nós temos, vamos a falar agora da trombose venosa, tá? Vamos a ter a presença de um coágulo sanguíneo, tá? Em alguma das grandes veias, tá? Das pernas, das coxas, de outros lugares também. Esse coágulo vai bloquear o fluxo de sangue e ele vai produzir o quê? Um inchaço na região, vai produzir dor na região,
tá? Mas qual é o risco de tudo isso? Quando ele se solta, quando ele se desprende e ele começa a viajar pela corrente sanguínea, tá? E é um processo que se chama embolia. E essa embolia, esse coágulo, ele pode ficar preso no cérebro, produzindo um AVC, pode ficar preso nos pulmões, pode ficar preso no coração, produzindo um infarto, ou qualquer outra região. Inclusive, existe embolia mesentérica, que produz um problema nos intestinos gravíssimo, tá? No caso das pernas, o paciente vai sentir quê? Vai sentir uma sensação de peso, vai sentir uma sensação de cansancio, as pernas inchadas, pode sentir um formigamento, que é produzido pelo inchaço, uma perna muito inchada, o paciente vai sentir formigamento, e essas dores vão piorar com calor, com temperatura extrema, quando ficamos com as pernas paradas muito tempo sem se mexer, tá? O paciente vai sentir dor, tá? E o paciente sente alívio quando camina, porque quando camina vai mexendo, contraindo a musculatura dos gastrocnêmios da panturrilha, que a panturrilha funciona como se fosse um segundo coração, né? Quando você mexe eles, quando você camina, a panturrilha contrai e ajuda ao retorno venoso, tá? E esse paciente vai sentir um alívio quando eleva as pernas, tá? Quando coloca as pernas para cima. Esse paciente é um paciente que ele vai conseguir se mexer, tá? À medida que vai caminhando, o que falava, tá? Ele vai sentir um alívio. Mas o que acontece com esse paciente ao longo do tempo, tá? Ele vai começar a ter uma dificuldade da sangue voltar para o corpo, das extremidades para o corpo, e ele vai começar a ter uma insuficiência venosa crônica, tá? Que isso gera que um edema crônico, vai gerar uma mudança na pigmentação das pernas. Vão começar a ficar vermelhas primeiro, vão começar a ficar depois escuras, tá? Com uma cor marrom. Podem aparecer lesões na pele, que pode gerar úlceras, pode gerar uma coceira, começa a coçar porque a circulação, não falta de circulação, né? E uma coisa que pode ser, aparecem essas varices, esses como se fossem lombrigas, a gente vê por debaixo da pele essas varices que saem para fora, né? Que ficam bem chamativas, tá? E isso é uma das condições. Isso daqui é um quadro que pode gerar uma trombose. Se você vê a perna aqui, a perna da direita é uma perna que está com um inchaço enorme, já está começando a aparecer lesões, tá? Seguramente é uma perna que já está quente também, tá? Todas essas condições, para nós, é proibido mexer, é proibido tocar, porque quando a gente mexe aqui, a gente pode soltar um trombo e produzir um grave acidente, tá? Outra coisa, quando começam a aparecer essas pequenas lesões, nós estamos abrindo a porta para outro problema, tá? Que é a erisipela. A erisipela é uma infecção de uma bactéria que acontece. A erisipela pode acontecer simplesmente desde uma ferida feita quando a gente faz as unhas, tá? Ou uma ferida no pé que penetra, ou seja, qualquer coisa que fure a pele e que permita a entrada de bactérias, tá? Vai produzir o quê? Uma infecção, tá? E essa infecção muitas vezes acontece com esses pacientes que têm essa insuficiência venosa, com feridas produzidas por insuficiência venosa, e que a bactéria penetra debaixo da pele. Aí o paciente vai estar com febre, com muitos calafrios, tá? Começam a aparecer inchaços, dor, aumento de temperatura, tá? Então, esses são pacientes, por favor, que a gente não pode mexer de jeito nenhum, né? Falando da trombose arterial, a trombose arterial é a mais difícil de ver. A gente não vê externamente como a gente vê as tromboses venosas. O paciente com trombose venosa, você consegue ver aquelas veias que saltam para fora, mudança de coração, tá? E nesse caso fica mais difícil, tá? No caso da trombose arterial, o paciente não vai ter a quantidade de sangue que chega com oxigênio e nutrientes que vai alimentar os tecidos, tá? E nesses pacientes, o que a gente vê é um fato que chama claudicação intermitente, que provoca nas pernas uma sensação de câimbras,
principalmente durante os exercícios físicos. E isso acontece muito durante as caminhadas, tá? Porque quando nós estamos andando rapidamente, precisamos aumentar o fluxo de sangue que chega para os músculos, e como ele não chega, começamos a sentir uma dor forte, muito forte, e precisamos parar no meio da caminhada, porque a gente não consegue continuar caminhando, uma dor aguda, profunda e interna, tá? Quando você para um tempinho, aí a dor volta a sumir lentamente e nos permite retornar à caminhada, tá? Essa dor, tá, aparece com esforço. Quanto mais esforço, mais possibilidade de aparecer essa dor produzida por uma trombose arterial, tá? Bom, aqui faltou falar que nesse caso dos pacientes com trombose arterial, são pacientes que eles não melhoram quando eles colocam as pernas para cima, porque ao invés de isso eles devem ter as pernas para baixo, tá? Eu também queria falar agora sobre, então, paciente com trombose venosa, ele fica melhor com pernas para cima, paciente com trombose arterial não fica bem com pernas para cima. Existen factores genéticos, como ese que coloqué aquí, que se llama factor 5 de Leiden, que es una deficiencia genética que acontece principalmente con la población europea, que tiene genes europeos, sangre europea, tá? Aparecen más o menos perto de un 8%, 10% de la población europea tiene esa posibilidad de tener esa mutación genética que altera, tá, a coagulação. Tá? De alguma forma, quando nós sempre estamos tendo pequenos acúmulos de coágulos, de trombos, porque onde tem uma pequena lesão, tá, se gera, por exemplo, uma cicatriz, e essa cicatriz dentro das artérias, tá, vai ter um acúmulo de plaquetas para fechar essa cicatriz, para resolver ela, né, para cicatrizar um tecido cicatrizado, e aí vão a ficar soltas algum tipo de acúmulos de células que quando entram no torrente sanguíneo, imediatamente nosso sistema sanguíneo, ele tem um sistema muito rápido de dissolver esse coágulo, rapidíssimo. Tá? As pessoas que têm esse factor 5 Leiden, eles têm a deficiência desse mecanismo de solução rápida dos coágulos. Tá? Então, essas pessoas têm um aumento de possibilidades de ter trombos. Pode ser homocigoto ou heterocigoto. Homocigoto, que quer dizer? Se vem de um dos pais. Tá? Nesse caso, 10% dessas pessoas têm possibilidade de ter trombos. Heterocigoto, quando são os dois pais que têm o mesmo problema genético, tá? O mesmo factor 5, e aí o risco aumenta até um 80%. Então, de alguma forma, nós temos que ver que pacientes com dores nas pernas, na panturrilha, que pode chegar até o pé e o tornozelo, aquela sensação de queimação na região afetada, pode ser uma dor miofascial? Pode. Pode ser uma ciatalgia? Pode. Tá? Pode ser qualquer tipo de dor miofascial, mas quando nós temos mudanças de cor na pele, tá? Quando temos um aumento de temperatura no membro, quando temos um inchaço, quando a dor vem acompanhada de um inchaço do membro, nós temos que ficar com um pé atrás, tá? Porque o risco de ter um trombo é enorme. Temos que ter muito cuidado com esses pacientes. Temos que aprender a diferenciar o que é uma dor miofascial, quando a possibilidade de ser uma dor produzida por um trombo, tá? Mudança de cor na pele, aumento de temperatura e perna inchada. Duas pernas inchadas, talvez seja um problema circulatório, mas uma perna inchada, o risco de ter trombo nessa perna é grande. Tá? Quando essas pessoas têm a possibilidade de ter trombos, que pode produzir um aumento de risco. Por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela aumenta a possibilidade de ter trombos. Ficar sentado muitas horas, mais de 2 horas, sem se levantar, tanto na oficina, no trabalho, como dirigindo, ou as viagens de avião também. Geralmente nas viagens de avião, para as pessoas que têm risco de ter trombos, o médico recomenda tomar algum tipo de aspirina que ajuda a dissolver os trombos. Tá? É um tipo de aspirina especial.
tá? Ácido acetil salicílico especial. Factor hereditario, como ya falamos, 2 factor 5. Algún machucado, por ejemplo, uma batida, vai produzir que? Um hematoma. Mas esse hematoma fica perto de uma artéria ou perto de uma veia, tá? Vai produzir um acúmulo de células, esses grumos de células, podemos ter esses trombos, tá? Inclusive quando nos colocan para tirar sangre, ¿tá? Si a seringa ele fere de alguma forma a veia, aumenta o risco de ter trombos. A gravidez também é dos riscos de aumento de possibilidade de ter trombos, obesidade, as pessoas obesas também, por exemplo, porque uma pessoa com muito, por exemplo, tanto as grávidas como as pessoas que são obesas, tem um aumento de líquido intersticial, um aumento de pressão que vai a pressionar as veias, que vai a pressionar as artérias, vai a diminuir o espaço dentro da artéria e isso aumenta o risco de aparecer algum trombo. O tabaco também aumenta muito o risco de ter trombo. E a idade, né? Com os anos começam a falhar determinados mecanismos, entre eles o mecanismo de dissolver os coágulos e vai aumentar a possibilidade de aparecer algum tipo de trombo. Já? Então, nós temos que ser conscientes que quando chega um paciente com esse tipo de quadro, de uma dor, tá? Que aparece na perna, tá? Temos que aprender a diferenciar a possibilidade de ser uma dor miofacial ou de ser um risco de trombo. Tá? Eu lembro já de ter algum caso, por exemplo, de um paciente meu que ele sempre via para se tratar problemas de lombares e quando ele chegou, que estava com muita dor na perna e no joelho, quando eu vi a perna vermelha dele, uma perna estava boa, a outra perna estava vermelha, tá? Eu falei, olha, não vou te atender, vai imediatamente já para a emergência, porque a perna estava quente, tá? E o rapaz foi para a emergência e ele foi imediatamente hospitalizado, tá? Então, é importante ter esse conhecimento de que nós podemos fazer e quando temos um paciente com risco de trombo, para a gente não mexer nele e imediatamente mandar para um atendimento de urgência. Tá? Obrigado por me escutar. Espero que essa aula de hoje tenha sido de utilidade para vocês. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.